Integridade, independência, competência. São estes os três pilares que durante os últimos 50 anos permitiram a afirmação e credibilização da nobre profissão de auditor e revisor oficial de contas como verdadeiros fiscalizadores públicos que prezam pela defesa da economia e dos portugueses. Hoje celebramos o imenso esforço e dedicação de todos os que trabalham por esta causa. Recuemos então no passado para recordar o início da nossa história. Decorria o ano de 1969, quando Marcelo Caetano aprova o primeiro diploma que regulamenta a profissão de revisor oficial de contas, formalizada anos mais tarde com o Decreto-Lei 172, de 3 de janeiro. Já estava prevista a existência de um revisor oficial de contas. Ainda não havia revisores oficiais de contas, mas havia de ser regulamentada a profissão. Em 1974 é constituída formalmente a Câmara dos Revisores Oficiais de Contas, a primeira casa da profissão. 2 meses depois, os portugueses vivem o 25 de Abril, Dia da Liberdade, seguido de um período de elevada instabilidade política, económica, social e também de definição dos contornos da profissão de revisor. Manuel Duarte Baganha assume a presidência da Câmara e é publicada a lista oficial dos revisores oficiais de contas que atribui a Hernani Carqueja a qualidade de revisor número 1. Anos mais tarde, em 1976, Hernani Carqueja é empossado presidente da Câmara, seguido de Francisco Augusto dos Santos, que assume o cargo durante 3 mandatos consecutivos. Entre outros temas, discutia-se também a independência funcional e hierárquica do revisor, os honorários e o aparecimento das primeiras sociedades de revisores. Nesses meses, o que se discutiu? Muito o problema dos estrangeiros, muito o problema das equivalências de estrangeiros a virem para cá, muito as funções e a forma de as tornar mais precisas. Em 1979, ao completar os primeiros 10 anos da profissão, surgem os primeiros sinais de afirmação do trabalho destes profissionais. Nessa altura, de facto, foi um período de bastante luta e que, efetivamente, depois penso que é um Decreto-Lei 519/L2/79, foi aí que se considerou que, efetivamente, a profissão estava definitivamente consolidada. Já em 1983, Carlos Ruivo de Carvalho assume o cargo de presidente e viu no seu mandato a realização do primeiro encontro da Câmara e a assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à CEE. Envolvidos 4 anos, Manuel de Oliveira Rego é eleito o 4º presidente da Câmara dos Revisores Oficiais de Contas, cargo que ocuparia durante 10 anos até 1997, onde o principal desafio foi a implementação da profissão. Exatamente, a implementação da profissão era fundamental porque realmente não era reconhecida pelo público e era fundamental que o público a reconhecesse para depois, na verdade, acreditar nas contas que eram revistas, na verdade, pelos revisores oficiais de contas. Foi um mandato marcado pela diferença, inscrevendo pela primeira vez na história da Câmara uma mulher na sua lista da Assembleia Geral, Maria Rosário Líbano Monteiro. Era mais um elemento, independentemente de ser mulher ou homem, na verdade. O fundamental para nós era realmente a competência das pessoas que integravam a equipa. E realmente a equipa funcionava sempre muitíssimo bem. Eu comecei a ir para as reuniões de revisores e era só mulher, a única mulher. Eu fui para o Líbano trabalhar, os chefes eram todos homens. Eu nunca tive problema nenhum que me afetasse. É também durante este mandato que são adquiridos os 2 palacetes do século XIX e XX, que são a atual sede da Ordem dos Revisores, e é também publicado pela primeira vez o Boletim dos Revisores Oficiais de Contas, que continua nos dias de hoje na forma da revista Revisores e Auditores. O objetivo principal da revista era fazer circular pelos revisores oficiais de contas toda a informação técnica que os nossos colegas quisessem levar àquela sede. No início dos anos 90, a par da publicação do Código do Mercado de Valores Mobiliários, torna-se obrigatória a preparação e revisão das contas consolidadas e os revisores oficiais de contas passam a ser solicitados a emitir opinião sobre as mesmas.
Surge então o Estatuto Jurídico dos Revisores Oficiais de Contas. A partir do momento em que existem uns estatutos, aí passámos todos a pensar e a conduzir as nossas atuações, já todos muito em comum, já todos com diretrizes comuns, e aí se conseguiu, de facto, penso que dar maior dignidade, maior prestígio, melhor especialidade à própria profissão de revisor. Em 1994, a profissão comemora os seus 20 anos e, ultrapassados os primeiros desafios, rumava-se ao futuro, à procura do reconhecimento, de afirmação e da abertura do mercado além fronteiras. No ano em que a profissão comemora os 30 anos, em 1999, a Câmara dos Revisores Oficiais de Contas transiciona para a Ordem Profissional, tendo como primeiro bastonário José Vieira dos Reis. E, de facto, a passagem da Ordem permitiu-nos organizar, centralizar, focalizar e ter, ao fim e ao cabo, do outro lado, e conhecer do outro lado os agentes que efetivamente faziam auditoria e sobre os quais era possível fazer alguma supervisão. Assiste-se à viragem e ao crescimento da profissão. Podia-se afirmar que estavam construídos os seus pilares base. Na viragem do milénio, Portugal adere ao euro. Passamos a ter cidadania europeia e com ela abrem-se novos horizontes para a profissão. A expansão da atividade dos revisores oficiais de contas era por demais evidente, ao sujeitar à disciplina normativa e ao controle da ordem todas as matérias de revisão legal de contas, auditoria às contas e serviços relacionados de empresas ou outras entidades. Em 2005, passou a ser necessária publicar normas para a preparação de demonstrações financeiras que permitisse a elaboração de informação financeira harmonizada entre os países. O ano 2005 foi um marco fundamental, diria eu, um dos marcos fundamentais em toda a história do desenvolvimento da atividade da auditoria sobre as demonstrações financeiras. Trata-se da implementação das normas internacionais de contabilidade. A Ordem teve um papel fundamental porque foi ela que traduziu inicialmente todas as normas internacionais de contabilidade. E foi um dos principais impulsionadores, também dando origem, mais tarde em 2009, à implementação do Sistema de Normação Contabilística, onde a Ordem teve um papel determinante na sua aprovação, na sua implementação e depois na sua difusão. No ano de 2009, o mundo estava envolto numa crise recessiva que se traduziu na quebra das economias. A resposta europeia a esta crise foi feita de forma coordenada, utilizando sobretudo a política orçamental e a política monetária, apoiada pelos contributos fundamentais dos revisores oficiais de contas. Também na crise de 2008-2010, os auditores aí tiveram um papel fundamental para manter a credibilidade da informação financeira das empresas, para dar segurança aos stakeholders na informação que era prestada pelas empresas. Foram uma altura difícil, uma altura de incerteza, mas também foi uma altura em que o trabalho dos auditores foi mais relevado em termos de tomada de decisões por parte dos investidores. Sob a liderança de António Gonçalves Monteiro, foi uma época de grande afirmação da profissão, onde os revisores não perderam a oportunidade para vincarem o seu papel na sociedade e na defesa do interesse público. Dá-se o maior número de inscritos na Ordem num só ano e fala-se em rejuvenescimento da profissão. Diria que a profissão, aí sim, ela foi definida, mas estabilizou efetivamente no período desses 12 anos, que foi quando as firmas de auditores foram capazes de alterar, digamos, a estrutura jurídica das sociedades de revisores para acabar com a separação que havia entre o nacional e o internacional. Finalmente, em 2011, o IFAC aprova um novo Código de Ética e a Ordem procede ao alinhamento do seu normativo. Nos 3 anos seguintes, durante o mandato de José Rodrigues, conscientes do crescimento e consolidação da profissão, mas também da sua responsabilidade num ambiente económico e social cada vez mais conturbado, cabia à Ordem o papel de timoneiro face a incumprimentos fiscais, ao combate à fraude e à transparência no colato e prestação de contas das entidades públicas e privadas. Mais do que boas contas, exigiam-se boas práticas. A profissão abria-se ao exterior, envolvendo e promovendo a cooperação com a sociedade, designadamente o meio empresarial e o setor público.
é aprovada a Lei de Enquadramento das Associações Públicas Profissionais, que acabaria por afetar os regimes jurídicos de todas as ordens profissionais e abrem-se as portas à cooperação com organizações congêneres dos PALOP. Surgem ainda novas leis sobre a auditoria, com a aprovação do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e é aprovado o regime de supervisão e auditoria. Anos mais tarde, em 2016, intensifica-se o controle de qualidade através da criação do Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria e são implementados novos diplomas que afetariam a profissão, nomeadamente na proteção de dados e no branqueamento de capitais e que se mantêm até à atualidade. Passados 4 anos de estabilização e crescimento económico, o mundo depara-se com o início da pandemia de Covid-19, afetando a vida de milhares de milhões de pessoas. A crise pandémica exigia uma resposta por parte dos revisores oficiais de contas, liderados inicialmente por José Jesus e mais tarde, em 2021, por Virgílio Macedo, o 5º bastonário da história da Ordem. No ano em que comemora 25 anos de profissão, eleito sob o lema Uma Ordem para a Profissão, uma profissão para o país. O nosso lema, integridade, independência e competência, nunca foi tão atual como na atual conjuntura adversa que nós temos. Continuarmos a honrar este nosso compromisso reforça a nossa credibilidade enquanto auditores e reforça a nossa credibilidade enquanto profissão de interesse público. E por isso acredito seriamente que somos uma profissão de futuro e com futuro. Deu-se início a um novo ciclo que se materializa por uma nova visão para a profissão e para a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. O de garantir a transparência da informação financeira, garantir a valorização da profissão, assente na dinamização da classe e no reconhecimento público da responsabilidade da auditoria e revisão de contas. A ética, a independência, a credibilidade, o rigor e a competência sempre foram e serão valores associados à nossa profissão. Nestes 2 últimos anos colecionei vários exemplos que testemunham de facto o contributo dos ROC para o bem público, seja desde logo certificando as contas e permitindo que as transações se baseiem em laços de confiança, seja como facilitadores da aplicação na economia real das diversas políticas públicas, seja ainda, e não menos importante, pelo aspecto de formação que anualmente conferimos a centenas de jovens que se lançam pela primeira vez no mercado de trabalho. A profissão de revisor oficial de contas resultou no culminar de discussões, opiniões e outros contributos de revisores e auditores que, na maior parte da sua vida, lutaram pela evolução e pelo seu desenvolvimento. Os desafios do passado foram ultrapassados com muito sucesso, mas existem muitas razões para acreditar no presente e na história que hoje temos. Nos próximos 50 anos, vamos juntos construir o futuro da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.